Então, dando continuidade à nossa aula, né? A gente vai entrar na questão da era Mauá. O que foi essa era Mauá, né? O que foi, né, esse período? Mauá, ele vai ser um empresário brasileiro, né? Como tem a legenda aí da imagem né, dele, tá? É o primeiro empresário capitalista brasileiro. A história dele é muito interessante. O pai dele morre e aí, né, com o passar do tempo, a mãe dele vai e casa com outro, né? E aí o que é que acontece? Ele não se dá bem com o padrasto e ele vai embora para São Paulo. E aí, chegando em São Paulo, né, ele começa a trabalhar em uma fábrica né, onde o dono é um inglês. E ele muito curioso, ele muito, né, interessado em aprender, vai, né, debatendo, discutindo, conversando com esse dono. E com o passar do tempo, Mauá vai chegar, inclusive, a ser sócio desse cara. Depois ele, né, se torna dono de várias, né, indústrias aqui no Brasil. Mauá, ele vai ser o grande responsável pelo processo, pelo início da industrialização no país. O grande problema que Mauá enfrentou, né, Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, né, o nome dele, na verdade, é Irineu Evangelista de Souza. O grande problema que ele encontrou foi o quê? Vamos dizer assim, que a inveja dos grandes proprietários de terra. Eles pensavam assim, né? Os grandes proprietários de terra pensavam assim: se o governo passar a investir na indústria, eles vão deixar de investir na área, no setor agrícola. Então, Mauá muitas vezes foi boicotado, teve, né, fábricas incendiadas, né? Então, foi uma pessoa, né, que se deu muito bem na vida, né, nessa questão empresarial, que ele era um cara muito visionário, só que depois acaba, né, sua vida meio que quebrado, justamente, né, por sofrer pressões, né, e por sofrer boicotes e tudo mais por parte né, de uma certa galera aí. Inclusive, dentro dessa galera tinha um cara chamado Dom Pedro II. Então, essa era Mauá, ela vai acontecer, né? É o início do processo de industrialização no Brasil, né? Barão de Mauá, ele vai liderar esse processo aí. Tem até um filme sobre ele, né? Sobre a vida dele, muito, muito interessante, né? Muito, muito legal o filme, né? E de nome Mauá também. Nessa época vai ser implantada no Brasil a tarifa Alves Branco. O que foi a tarifa Alves Branco? Aquele acordo que tinha lá com a Inglaterra acabou. A Inglaterra paga menos impostos. Com a tarifa Alves Branco, os produtos importados subiram a taxa. Se o produto tivesse, né, se fosse produzido aqui no Brasil, né, o produto similar, igual, o produto que vinha de fora pagava até os 60% de imposto. Então era alto, ele chegava aqui muito caro. Isso era uma maneira que tinha da pressão, né, da gente comprar o produto daqui, né, comprar o produto interno. E aí essa tarifa Alves Branco também determinou, né, que se o produto, por exemplo, viesse de fora e não fosse nenhum produzido no Brasil, aí pagava menos impostos. Mas a partir da tarifa Alves Branco, tá, o que é que vai acontecer? Vai haver um incentivo ao processo de industrialização. Como tem no tópico do slide, né, estímulo involuntário para a indústria nacional. Na verdade, não foi bem involuntário, porque, né, a partir do momento que você eleva, né, a tarifa alfandegária, ou seja, o imposto sobre os produtos que vêm de fora, o cara vai olhar mais para o nacional. Né? Eu não vou comprar um produto importado se eu vou comprar ele aqui no Brasil pagando menos porque o imposto é menor. Né? Então, a tarifa Alves Branco vai incentivar esse processo de industrialização. E é uma forma que o governo tem de arrecadar com as importações. Nessa mesma época aí, durante, né, a era Mauá, nós vamos ter o fim do tráfico de escravos. Eu já citei, né, na aula passada, mas o fim do tráfico de escravos vai acontecer por pressão da Inglaterra. Né? A Inglaterra diz, ou acaba, ou a gente vai começar a apreender os navios. Vamos apreender os navios e acabou. Então, acaba o tráfico intercontinental, ou seja, né, da África para cá. Vai continuar o tráfico interprovincial, que foi o que a gente citou há pouco. Né? Então, dentro das províncias, continuou esse tráfico, principalmente daqui do Nordeste, sendo vendido para o Sudeste.
a partir do momento que proíbe a compra de escravos no exterior, o que é que nós vamos ter? Aquele dinheiro, aquele capital que era usado para comprar escravos passou a ser utilizado para industrialização. Então, há um incentivo da industrialização a partir também, né, dessa questão do fim do tráfico de escravos. O que é que a gente vai ter aqui? Né? O desenvolvimento do mercado interno, ou seja, da produção interna, vai começar a se desenvolver. De bens, né? A primeira área é os chamados bens de consumo não duráveis, né? Por exemplo, alimentos. Né? O principal setor era o têxtil. É só lembrar, lá na Revolução Industrial, qual foi o primeiro setor a se industrializar? O têxtil, por questões, né, óbvias. É mais barato, né, se investir nessas máquinas para o setor têxtil. Aqui no Brasil também não foi muito diferente. Né? O interessante é este ponto aqui, ó, esse quarto ponto do slide. O surto industrial, né, que não alterou, né, a estrutura econômica nacional. Está tudo errado esse slide, esse toque aí. Ou seja, a industrialização começou a crescer no Brasil, só que essa estrutura econômica social continuou a mesma. Ou seja, uma classe privilegiada e a grande classe, a grande parte dessa outra, né, da galera sendo explorada, como é até hoje. A gente sabe que até hoje acontece, né? Então, a única maneira que a gente tem de mudar essa situação é se qualificando, é se preparando, é estudando. Não tem outro jeito, né? Mesmo se acertar na Mega Sena, por exemplo, você não vai saber administrar e você perde tudo também. E o que é que acontece? Esse surto industrial vai manter essa desigualdade econômica e social dentro do país. Não vai ser tão intenso, vai fracassar. Olha o que eu já citei também, sabotagens, olha o penúltimo tópico aí, o penúltimo ponto, oposição dos latifundiários. Eles não aceitam, né, que haja investimento no setor industrial, porque eles achavam que o que é que ia acontecer? Por exemplo, vamos imaginar, né, o dinheiro que poderia ser emprestado, né, lá para a produção cafeicultura, por exemplo, eles achavam que deixaria de ir lá para o café e iria para a indústria. Então, havia, né, um boicote. Além ainda, né, de mesmo com os impostos criados e estabelecidos, a concorrência inglesa ainda era muito forte, porque não era todo produto que a gente tinha condições de implantar uma indústria. A gente sabe que para, né, se criar, implantar uma indústria é muito caro, dependendo do setor. Então, a Inglaterra continuou ainda com suas vantagens aí. Então, a Era Mauá, né, vai ser marcada por isso. Né? Mauá ele vai, né, implantar as primeiras, né, estradas de ferro no país, né, com a visão de fazer com que o país crescesse, né, porque iria transportar principalmente o café. Então, ele investe, né, em diversas áreas, né, da indústria no Brasil. O setor econômico do Brasil nessa época, se olhar o gráfico, olha, ainda era o quê? 80% era agrícola. Quase, né, a maior parte desses 80% era café. A indústria, olha aí, em 1872, equivalia a 7% e ainda dividida com artesanato. Né? Então, a indústria era muito, muito, muito pouca. O Brasil só vai se tornar um país industrial a partir, mais ou menos, da década de 50 e 60 do século passado, ou seja, lá nos anos 1950, 1960. O que é que significa isso? Que a economia, né, mais da metade da economia a renda vem da indústria e não, né, da agricultura. Então, nós vamos nos tornar um país industrial. Vamos falar de uma das poucas revoltas que vão acontecer durante o Segundo Reinado. Revolução Praieira. Né? Pernambuco sempre teve uma veia revolucionária. Pernambuco sempre teve esse destaque. Né? Eu acho massa a questão de Pernambuco, né? Essa questão deles sempre, né, não aceitarem determinadas situações. Né? Não é à toa que ainda é um dos estados mais desenvolvidos, mais bem preparados, né, aqui do Nordeste. Né? Mesmo sendo menor que a Bahia, por exemplo, bate de frente com a Bahia, né? Sempre. A Revolução Praieira vai ser o seguinte, ela vai acontecer justamente por um motivo. Vamos botar dois, como tem aí.
questão fundiária, ou seja, distribuição de terras, não havia uma reforma agrária. Uma parte enorme da população, né, não tinha terra, né, era camponês, era, né, agricultor, mas não tinha terra para, né, trabalhar. É só lembrar da lei de terras que vai acabar, né, depois, mais tarde. A lei de terras, inclusive, é depois da Revolução Praieira, né, que vai acabar fazendo com que eles tenham razão. E uma crise econômica muito forte. Nós vamos ter como líderes, né, Pedro Ivo e Abreu Lima, né? Abreu Lima, que inclusive, né, é o nome de uma cidade lá próximo a Recife, né, em homenagem, né, ao próprio, né, líder da Revolução Praieira. O nome Revolução Praieira vem porque o jornal Diário Novo, que pertencia, né, a essa galera que estava liderando a Revolução Praieira, ficava numa rua chamada Rua da Praia, daí o nome Revolução Praieira. O que queriam? Qual era, né, o objetivo dessa revolução? A gente está vendo aí que a questão fundiária foi o fator principal. Só que aí, né, tinha outras questões. Voto universal, ou seja, voto para todos. Então, a gente sabe que nessa época quem tinha direito a votar era aquele que era homem, que comprovasse renda e blá, blá, blá. Né? A gente já sabe essa questão aí, que não era todo mundo que tinha direito a votar, né? Analfabeto não votava, mulher não votava e por aí vai. Defendiam a liberdade de imprensa, que não era comum nessa época, queriam o fim da escravidão, né? Queria a abolição da escravidão. Em 1850, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a proibição do tráfico intercontinental, a partir de uma lei chamada Bill Aberdeen, que é criada na Inglaterra. Né? Queriam uma república, o Brasil era uma monarquia, eles queriam a implantação de uma república. E, né, tem aí também nacionalização do comércio. O que significa nacionalização do comércio? O comércio aqui no Brasil era dominado principalmente por portugueses. Os privilégios, né, taxas baixas, por exemplo, quem tinha era os setores que eram dominados pelos portugueses. Então, eles queriam a nacionalização do comércio. Né? Então, não queria, na verdade, que os portugueses perdessem esses privilégios, mas que todo mundo tivesse o mesmo privilégio, todo mundo tivesse o mesmo direito. E falando em direito, tem aí também direito ao trabalho. Né? Foi a última grande revolta dessa época. Então, o governo de Dom Pedro II ele é marcado, né, por uma estabilidade. É um governo que começa em 1840 e só vai acabar em 1889. Então, veja que a Revolução Praieira é a última revolta, a grande revolta da época. Até 1889, depois, ele não vai enfrentar problemas. Só lá no final, né, que vai ter a crise. Vai ter influência das revoluções liberais da Europa. É só lembrar que em 1848, lá na Europa, está acontecendo, né, movimentos como o liberalismo, né, o socialismo. A gente tem em 1848 a chamada Primavera dos Povos, onde né, algumas nações da Europa vai se revoltar contra os reis absolutistas, né? Então, lembre, né, dessa questão da Primavera dos Povos. Essa Primavera dos Povos ela vai exercer influência em alguns movimentos aqui no Brasil, como a Revolução Praieira. Né? Então, tá aí, ó, influência das revoluções liberais europeias. Eu tenho que corrigir esse slide, que europeias ainda está com acento. Seguindo aqui, vamos falar da questão da imigração no país. Como a gente já falou, né, a gente vai ter o quê? O surto do café. Vamos dizer assim, a gente vai ter, né, o desenvolvimento, né, de um ciclo do café. A mão de obra utilizada, e aí olha uma questão social ridícula. Quando nós começamos a abolir a escravidão, o que é que nós fizemos com o ex-escravo? Esquecemos, deixamos de lado. Né? A gente fez o quê? Virou as costas, não deu atenção. O cara foi forçado a sair de sua terra, foi forçado a seguir, né, a falar uma língua que não era dele, a seguir uma religião que não era dele, né, a trabalhar em uma terra que não era dele, não recebia nada, né, foi separado de sua família. E aí, quando a gente dá liberdade para ele, a gente diz, se vira.
Vamos trazer o europeu branquinho para trabalhar aqui. Ah? Então, a gente tem uma dívida social com a população negra muito grande. Eu digo a gente enquanto nação. A dívida é enorme. Daí a questão, né? Durante muito tempo eu criticava o sistema de cotas. Eu estava erradíssimo. O sistema de cotas a gente está fazendo o quê? É como se fosse uma dívida, pagando uma dívida social. Tem que ter sim, porque quando nós começamos a acabar com a escravidão no país, a gente marginalizou a população negra. Né? Houve políticas de imigração, como a gente está vendo aqui, que tinha aí, ó, a proposta, um mito de embranquecimento. Vamos clarear a população. É uma teoria racista. É racismo. Né? Então vamos clarear a população, branquear, traz o europeu branquinho para cá, o alemão, né? O espanhol, o holandês, o português, né? Para a gente branquear a população. E o negro, deixa ele para lá. Vai ser marginalizado, vai ver a margem. É tanto que eles não têm onde trabalhar, né? Não vai ter emprego, né? Ele não vai ter onde morar. Onde é que ele vai morar? Ele vai morar lá na favela, né? Vai para os morros, vai morar lá no morro. Por que a população das favelas, a maior parte é negra? Por isso, vem daí, ó, já dessa época. Então, quando a gente fala desse processo de imigração, a Europa está em crise, e aí o Brasil fazia propaganda na Europa para trazer o europeu para cá, o branquinho, né? Como se fosse diferente, né? A cor da pele de branco para negro, né? Olha, você é branco, você é melhor, né? Tudo a mesma coisa, né? Quando morre, vai tudo para o mesmo buraco, não tem jeito. Né? Então, o que é que acontece? Nós vamos ter esse processo de imigração. O objetivo inicial é justamente trabalhar lá na região sudeste, nos cafezais, né? Mas a gente tem também uma questão que é a ocupação da região sul, ocupação em defesa, ou seja, para garantir a posse daquela terra lá. A região sul vai ser habitada principalmente por alemães e holandeses devido à questão climática. Os alemães, por exemplo, eles não vão se adaptar em São Paulo por questões, né, de clima mesmo. Né? E aí, por isso, eles vão lá para o sul. Né? E aí, se a gente observar a população do Rio Grande do Sul e comparar com a da Bahia, né? Lá o negócio é menos misturado, menos miscigenado. Lá, né, a população é mais, né, de pele, né, branca mesmo. Isso é uma questão que vem desde esse processo de imigração aí. O que é que a gente pode tirar de aprendizado aqui? Essa vinda dos imigrantes e esse esquecimento que é dado à população negra que já estava aqui, que foi explorada e quando era para gerar um emprego para eles, foi, ó, escantear, né? Marginalizar. Vamos ter dois sistemas para trazer o imigrante para cá. Um que vai dar certo e outro que não vai. O que vai fracassar é chamado de sistema de parceria. O que era isso? Era os moldes como o europeu era trazido para cá. O que é que acontece? No primeiro que fracassou, ele fracassou porque quando o colono vinha para cá, quando o europeu vinha para cá, para o Brasil, ele chegava devendo, porque ele pagava passagem para vir para cá, ele pagava alimentação durante essa viagem. Chegando aqui, né, ele não tinha onde morar, ele pagava aluguel, ele não tinha o que comer, ele já chegava na fazenda e tinha que fazer uma compra no armazém e já estava devendo. Então, isso fazia com que ele, né, praticamente não tivesse um êxito, né, porque ele já chegava devendo. E isso ia virando, né, uma bola de neve. Até ele começar a receber, ele já estava devendo muito mais. Esse sistema vai fracassar. Né? O que é que vai, né, acontecer? O imigrante, nesse sistema de parceria, ele não recebe nem um pedacinho de terra, praticamente, para plantar alguma coisinha para ele se alimentar. Por isso, fracassa. Um desses imigrantes vai para a Europa, volta para a Europa e publica um livro. E esse livro, né, circula a Europa e queima esse processo de imigração do Brasil. O que é que vai ser feito? O Brasil vai mudar o molde de vinda de imigrantes. Como? O governo paulista,
né? Principalmente a galera lá do Oeste Paulista, os cafeicultores, eles vão fazer o quê? Eles vão mudar esse molde, vai trazer os imigrantes com a passagem paga, com a alimentação paga. Ele não chegava devendo, né, por questões de ter vindo para cá. Ele teria direito a 2 salários, tá? E uma taxa fixa do que foi produzido pelo, no café. No sistema de parceria, ele dividia, inclusive, o prejuízo. Então, não era interessante, né? Então, 2 sistemas, né, de imigração. O de parceria, que fracassou, e o de colonato, que deu certo, né? E tá bem trabalhado aí, bem, né, explicado na questão aí do slide, beleza? Então, Professor, oi. eu queria que o senhor falasse um pouco sobre por que que não houve tantas revoltas nesse período, só houve a praieira. Ah, sim. Não houve revolta, porque, assim, vamos dizer que já estava organizado a questão de exército, já estava organizado a questão, né, da estrutura do Brasil, já estava muito mais bem plantada para combater, inclusive, essas revoltas, né? E aí, isso vai fazer com que muita gente seja reprimida. A gente está vivendo um momento em que meio que está agradando aqueles que poderiam se revoltar, que era justamente, né, principalmente os escravos. Agradando como? Vão sendo criadas leis, a gente vai trabalhar essas leis, vão sendo criadas leis onde, né, essas leis vão protelar, vão, né, enganar, vamos dizer assim, não só os ingleses, né, que forçavam o fim da escravidão, mas os próprios escravos. E isso faz com que, inclusive, houvesse a diminuição das revoltas, né? Então, por isso, vai haver essa certa estabilidade aí, né, nesse período aí de cerca de uns 40 anos, né, por isso. Então, temos esses fatores Certo. aí que determinam. Vamos falar um rapidão aqui. A gente tem só 9 minutinhos, que trem ligeiro. As leis abolicionistas, né? Conhecida como lei para inglês ver. A Bill Aberdeen, que é de 1845, proíbe o tráfico intercontinental. Foi uma lei imposta pela Inglaterra, né, que proibia esse tráfico intercontinental. Se aprendesse algum navio vindo para cá, né, se tivesse algum navio negreiro, seria apreendido. 5 anos depois é criado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que reafirma essa lei do Bill Aberdeen. Só que essa, né, a Lei Eusébio de Queiroz é a brasileira. Proíbe o tráfico, né, determina o fim do tráfico intercontinental. Como tem aqui nesse penúltimo tópico, ó, tráfico interprovincial Nordeste-Sudeste vai continuar, como a gente já falou, né? Vai aumentar o valor do escravo porque vai diminuir o número de escravos, tá? Então, a gente tem até o fim do comércio nojento. Então, veja que em 1852, né, apenas 1.000 escravos vão ser trazidos para cá. Veja que, mesmo com a proibição, ainda bem, mas se a gente comparar com 1848, né, cerca de 60 mil escravos, vai ser muito menor, né? Então, vai haver essa questão aí. Temos ainda algumas outras leis, né? Leis totalmente sem pé nem cabeça. A lei do vento livre. Os filhos de escravos, né? Aqueles que nascessem a partir de 1871, né, seriam livres. Toma, menino, tu já nasceu, agora tu tá livre. E aí? Tua mãe não, tua mãe é escrava. Ele ficaria sob a tutela do dono da sua mãe até os 21 anos. Até os 20 anos ele já estava trabalhando. Tá? Então, uma lei que não servia de nada. Uma lei para enganar a Inglaterra, que estava pressionando o fim da escravidão. Lei dos sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva de Cotegipe. Todo escravo que tivesse acima de 60 anos seria livre. A média de vida do escravo era 32. O cara com 60 anos, hoje, ele não consegue um emprego, se ele estiver desempregado. Imagine um ex-escravo com 60 anos de idade, todo estrupiado do trabalho forçado. Ele ia para onde? Ele não ia para canto nenhum, ele preferia continuar escravo, porque ele não tinha para onde ir e com 60 anos de idade. Então, a lei ridícula também, né? Então, essas leis foram para poder enganar a Inglaterra, que pressionava o Brasil por fim da escravidão.
Aí, em 1888, é assinada a Lei Áurea, né? A gente sabe que vai acabar legalmente com a escravidão no país. A gente sabe que hoje existe a escravidão moderna, né? Então, eu já citei para vocês, falei dos Caifás, está aqui, ó, a radicalização do movimento abolicionista. Caifás era um grupo de pessoas que se organizavam para libertar escravos nas fazendas. Só para a gente fechar a questão da escravidão, observe essa imagem. Viva a abolição! Agora veja quem está servindo. Tá? Hoje, a gente pode fazer uma análise. Chegue em determinados locais, veja quem é o segurança, quem é que está na limpeza, quem é que está na cozinha, quem está fazendo os papéis vistos como menos importantes. A gente sabe que toda profissão é necessária, né? A maioria é necessária, a gente precisa. Mas as menos, né, reconhecidas, pode olhar que a população negra está lá, a maior parte. É uma questão social Teve uma também, festa, né? professor. Oi? Teve uma festa em 2019 da Vogue que as pessoas escravas eram decoração. E teve também Estavam simbolizando a É verdade. escravidão. teve uma da E Vogue me traumatizaram sobre. e teve com uma mulher, né? Uma socialite brasileira, ela fez um tipo de festa dessa aí também, né? Onde ela era senhora e tinha as escravas servindo na festa, né? Uma coisa. Eu acho que foi a festa mesmo, foi essa do Brasil. Foi essa? Acho que foi a mesma, foi? Eu sei que Acho foi que ridículo sim. esse negócio, né? Horrível, horrível, horrível. Né? Então, uma coisa bem complicada de se ver ainda, né? Que tem pessoa que ainda pensa dessa maneira aí. Galera, eu achei que daria tempo, mas o assunto é muito grande, né? Eu queria ter terminado esse conteúdo hoje, só que a gente tem 4 minutinhos de aula e não vai dar, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer uma chamada, por favor, liguem aí os microfones de vocês. E vai ficar para a volta, infelizmente, né? E eu não fiquei muito feliz com esse recesso para vocês, não. Eu sei que vocês estão tudo doidos, né, com essas aulas, mas pelo menos a terceira série aí eu acho que teria que segurar a bronca. Mas, né, também não tenho muito o que reclamar, porque já estou para endoidar. Só assim eu vou ter o meu quarto arrumado pelo menos alguns dias, sem estar todo revirado com negócio de escola. Hoje são 8. 28, né?